Então, galera, no último dia 15 foi liberado o filme do Superman nas plataformas digitais. E, naturalmente, o filme alcança um novo público. E é também agora que começam a surgir pequenos vídeos do próprio filme. Seja a cena do discurso do Superman, seja alguma cena de ação, aquela cena do abraço com o pai. Esses vídeos são feitos para viralizar nas redes sociais, e é aqui que a gente começa a perceber um certo hate no filme do Superman, sabe? Aquele popular revisionismo depois de um certo tempo. O que acontece com quase todos os filmes de super-herói. Só que no caso do Superman, como eles lançaram só 35 dias depois do lançamento do filme, esse revisionismo veio um pouco mais rápido. Então, nesse vídeo, eu quero comentar um pouco sobre esse hate que o filme vem recebendo nas redes sociais. Eu separei alguns tópicos para a gente comentar, porque foram muitas opiniões que viralizaram nas redes sociais nesse final de semana. Beleza, roda a abertura e vamos lá! E pessoal, só antes de a gente começar, um grande salve para os novos membros e para os membros que renovaram. Salve para o Minuano, Gabriela, João Cortez, Miguelzitos e Ven e Guedes. Ou Vine Guedes, bem, eu não sei como é que se pronuncia esse nome. Valeu, gente, muito obrigado, vocês se juntam aqui aos membros da Bat-Família. É o apoio de vocês que permite que a gente tenha alguns vídeos especiais por semana e no mês. Valeu, tamo junto, e agora sim vamos começar a falar sobre o hate do filme do Superman. E assim, o meu objetivo aqui não é tentar defender o filme do Superman com unhas e dentes, porque eu sei que o filme do Superman não é perfeito. Ele tem seus pontos positivos, ele tem seus pontos negativos, mas um fenômeno que acontece de forma recorrente nas redes sociais é esse revisionismo com qualquer filme de super-herói. E especialmente um filme de super-herói que, quando ele saiu, fez um certo sucesso, na qual nas redes sociais você encontrava muitos elogios. É como se um negócio ficasse tão popular que você ser o movimento do contra desse negócio popular acaba dando performance de like, e as pessoas também acabam fazendo isso. E aí vira uma guerra de likes, tanto do lado que está defendendo o filme, quanto do lado que está criticando o filme. Porque as redes sociais são tão grandes, tem tantos nichos, tantas bolhas nas redes sociais, que você consegue performar bem em qualquer bolha, porque pode ir para qualquer lado e o negócio acaba viralizando igual. E isso cria essa sensação que, pô, nesse momento o filme de Superman está recebendo muito hate. Ou como em julho, que as pessoas só estavam elogiando o filme de Superman. Enquanto que a verdade é que tá acontecendo as duas coisas. Tem gente que não gostou e tá criticando, e tem gente que gostou e continua gostando. Agora, de todas essas coisas que eu mais vi ter debate no Twitter, foi o discurso final do Superman. Só recapitulando, no final do filme, o Superman, cansado por tudo que passou ao longo da história, pelo jeito que o Lex Luthor o fez sentir, o fato do Lex Luthor não o ver como um humano, o Superman chega ali na torre do Lex Luthor e faz um discurso sobre ele ser humano. De que ele é tão humano como qualquer outra pessoa na Terra, que todo dia ele acorda, coloca um pé na frente do outro, e ele tenta fazer as melhores escolhas possíveis. E que sim, ele erra o tempo todo, mas é isso que é ser humano, e que essa é a sua grande força. E ele espera que, de alguma forma, pro bem do mundo, o Lex Luthor entenda isso. De uma forma resumida, esse é o discurso. Nas redes sociais, a gente vê que tem muitas pessoas reclamando desse discurso em si, do quanto que ele é um tanto quanto óbvio, do próprio nível do diálogo que o James Gunn está entregando ali, que não é um diálogo com muitas nuances, muita substância, é um diálogo muito na cara, meio óbvio do que significa o Superman, e que para algumas pessoas isso é até um tanto quanto expositivo demais. E dessa vez você não pode nem dizer que são os fãs do Snyder tentando boicotar o filme, porque na verdade não é só fã do Snyder que teve essa percepção. Na semana passada, quando eles divulgaram o behind the scenes de 1 hora, tem um momento da gravação dessa cena que o David Corenswet vai conversar com o James Gunn. Porque o David Corenswet, ele não tá entendendo exatamente o que o James Gunn quer com essa cena. O entendimento do David Corenswet num primeiro momento é que o Superman tá tentando impor, convencer o Lex Luthor na base do grito. E ele não tem certeza se essa é a melhor maneira de entregar esse diálogo. Aí o James Gunn, nessa cena, argumenta que, na opinião dele, e bem, ele é o diretor e a palavra final é dele, o Superman tem que expor os seus sentimentos, porque ele se sentiu vulnerável. E ele tem que colocar isso pra fora, e que não tem nada de errado dele se sentir vulnerável e ele se mostrar vulnerável na cena.
mesmo que ele esteja gritando. Ele tem que mostrar esse sentimento, ele tem que verbalizar isso para deixar muito claro pro Lex que ele se sentiu magoado com tudo o que aconteceu. E que ele é sim um humano. E olha, são 2 pontos de vista muito interessantes. E olha, esse é um discurso que pra mim não funcionou muito bem. Eu não me senti emocionado quando eu tava vendo esse filme pela primeira vez. Porque pra mim, sim, incomoda um pouco que esse diálogo é um tanto quanto óbvio demais. O meu problema não é a ideia do discurso, o meu problema é como que o discurso tá escrito. Realmente, essa cena aí, ela pedia um discurso do Superman. Tinha que ter um discurso ali. E até o jeito que o James Gunn filmou é muito bem sacado. Porque enquanto o David Corenswet vai caminhando e dando o discurso, ele se mexe de um jeito que o sol fica aparecendo atrás. Ele tá bem na frente do sol, o que acaba sendo um tanto quanto poético, porque o Superman recebe seus poderes do sol. O Superman é meio que a luz de esperança dessas pessoas. A composição da cena, o jeito que ela foi filmada, eu acho que é muito bem feita. Mas é o jeito que o Superman vai falando que me incomoda um pouco. Esse negócio de que eu acordo todo dia, coloco um pé na frente do outro, tudo isso soa como exemplos muito óbvios. Como se fosse uma primeira versão do roteiro, que você coloca o esboço do que você quer fazer. O esboço do diálogo ali, mas daí você fica lapidando o diálogo para melhorar ele, para deixar ele mais emocionante. E aí, esse discurso todo, ele soa tipo o He-Man no final do episódio. Ele dá um discurso, é super importante o discurso, é um discurso legal. É um discurso que fala, ressoa com você, é importante, é um ensinamento. Mas falta aquela qualidade para você estar chorando no final do discurso. Eu acho que é isso que pessoalmente não funciona o diálogo tão bem para mim. Tem um youtuber famoso aí, que é o Alex, do canal High Top Filmes, que sempre faz vídeos analisando filmes de super-heróis. Ele sempre tem opiniões muito únicas em referente aos filmes, e ele defende esse diálogo pelo contexto todo que envolve a imagem do Superman. Especialmente porque depois de tudo que o Superman passou, o jeito que a imagem do Superman estava arranhada, talvez fosse necessário fazer um discurso como esse, que talvez seja realmente meio óbvio, mas que ressoa completamente com uma audiência que gosta do Superman e que quer ter esse Superman, sabe? Então, pra ele, o discurso funciona por uma coisa à parte do filme, é o contexto que esse filme se insere. O contexto que esse filme apresenta o Superman. Porque, quer queira ou não, todo filme vai ter um contexto. Porque a verdade é que esse discurso, sim, emocionou muitas pessoas. Sim, levou muitas pessoas a lágrimas no cinema. Seja porque essas pessoas são apaixonadas pelo Superman, elas estão vendo um Superman que elas sempre queriam ver a vida toda. Seja porque talvez o discurso fale sobre algum problema pessoal que essa pessoa tem. Seja porque o jeito que o Superman vê a vida, o jeito que o Superman expõe o jeito que é humano de uma maneira tão simples e tão também verdadeira, que isso ressoa na pessoa. Cinema, roteiro, texto, não é uma ciência exata. Às vezes você pode ficar lapidando um diálogo, tantas vezes você pode tentar deixar um diálogo complexo, um discurso mais complexo, você pode dar exemplos melhores, mas nem sempre isso significa que o diálogo vai ser melhor, porque depende completamente do contexto e das pessoas que estão assistindo. Então não existe o certo ou errado nesse caso, porque essa cena realmente foi muito divisória. Tem algumas pessoas que não gostaram e teve outras pessoas que gostaram. Eu queria muito ter me emocionado com essa cena, sabe? Eu queria muito, mas eu não consegui. Mas eu entendo completamente essas pessoas que se emocionaram. Tem um filme que eu gosto, que ninguém mais do planeta Terra gosta, que é Mulher Maravilha 84. Mas eu, quando assisti esse filme, no discurso da Diana no final pro Maxwell Lord, eu fiquei muito emocionado naquele discurso, pelo jeito que ela fala. Porque pra mim aquele discurso é muito Mulher Maravilha, é muito a essência da Mulher Maravilha. Porque eu realmente quero acreditar naquelas palavras, eu realmente quero acreditar naquele mundo, naquela visão que a Mulher Maravilha tá discorrendo pro Maxwell Lord. Mesmo que talvez aquele mundo seja impossível, fantasioso, e o jeito que o filme apresenta aquele tipo de coisa é totalmente fora de lógica, mas eu não tô nem aí, sabe? Porque aquele discurso conversa comigo. E eu sei que muitas pessoas consideram esse o pior filme de super-herói da história. E eu entendo completamente, é um filme que tem muitos problemas. Mas o discurso me emociona. E eu acho que essa é a beleza de um filme. Às vezes as coisas vão funcionar pra você, às vezes elas não vão funcionar pra você. Eu queria muito ter me emocionado com esse discurso do Superman, mas eu não consegui. E às vezes eu fico pensando o que daria pra fazer diferente, sabe? Porque eu não sei se é uma questão do diálogo em si, ou se é uma questão de como que o Superman fala pro Lex Luthor. Eu até queria ver como que esse discurso iria funcionar se o Superman falasse um pouco mais calmo. Se o Superman entra em tela e ele vai falando pro Lex Luthor as mesmas palavras
E ele poderia até se ajoelhar, ficar frente a frente no Lex Luthor, que o Lex Luthor estava no chão ali naquele momento, e ele poderia falar, olho a olho, e eu espero que um dia você entenda isso, Lex. Se ele falasse isso talvez um pouco mais calmo, talvez eu conseguisse comprar mais, sabe? Ou talvez seja o diálogo em si. Eu gosto do finalzinho do discurso, que eu espero que algum dia, pelo bem do mundo, você também entenda a sua força. Essa frase eu acho boa. Eu acho que ele tinha que falar isso, não apontando o dedo na cara do Lex Luthor. Oh, você um dia vai aprender. Não, ele tinha que falar na frente do Lex Luthor, olhando olho a olho, sabe? Com o mesmo nível de conversa. Aí eu acho que o diálogo teria funcionado pra mim, sabe? Mas galera, só lembrando, essa é a minha opinião. Não existe certo ou errado, existe opinião. Você também pode defender a sua opinião aqui. Por favor, comentem. A outra cena que viralizou nas redes sociais é essa daqui, que a engenheira lá na Fortaleza da Solidão dá um backflip e usa seus poderes para inverter a posição do seu corpo. E é impressionante como viralizou, né, essa cena dizendo que isso aqui não tem nenhum sentido, por que ela fez isso, que besteira. E bem, aqui eu discordo. Sim, é fato que não tinha nenhum motivo dela dar um backflip e usar seus poderes, né, pra mudar a posição do corpo dela. Mas ela fez isso porque é maneiro e é uma forma do filme mostrar os poderes dela. A engenheira, infelizmente, é uma personagem subdesenvolvida no filme. Ela foi alçada à capanga do Lex Luthor. Uma capanga que tem poderes maneiros, sabe? Ela tem poucos momentos pra mostrar algum tipo de personalidade. E eu acho que, quer queira ou não, por mais que seja inútil esse backflip, isso ajuda a mostrar um pouco que os poderes dela são legais, que ela pode fazer um monte de coisa. Ela precisa ser maneira no filme porque ela não tem muita outra coisa pra fazer. Ela só pode ser maneira. Os poderes têm que ser apresentados de um jeito legal e ela tem que ser um nível de ameaça bom pro Superman. E isso o filme consegue fazer, sabe? Como um personagem que tem seus objetivos, que tem seu arco, que tá ali por algum motivo, isso o filme nem tenta desenvolver. Mas nessa cena específica, ela tá sendo maneira porque ela precisa ser maneira, porque senão ela não vai ter nada, absolutamente nada. A gente também pode discutir aqui por meia hora se esse visual que deram pra ela é um visual legal ou não, porque é um visual muito diferente dos quadrinhos. Assim, na minha opinião, é um visual bem sem inspiração. Mas também o visual dela nos quadrinhos não é lá grande coisa, é só uma coisa prateada, parece surfista prateado. E até por coincidência, o filme do Quarteto Fantástico ia ter a surfista prateada. Eu fico pensando que talvez esse visual é desse jeito, porque eles ficaram com medo de fazer um visual igual da surfista prateada do Quarteto Fantástico. Então, a engenheira, eu acho que tem muitos defeitos, mas essa cena aqui, não, né? Deixa ela ser maneira por ser maneira, senão ela não vai ter nada. Beleza, o terceiro ponto que eu vi viralizar muito nas redes sociais é a questão do arco do Superman. O que acabou viralizando é a questão de que esse Superman, no filme todo, ele não tem um arco, ele não aprende nada. E que isso, segundo essa pessoa, né, empobrece o filme, que ele deveria ter algum tipo de arco. E assim, primeira coisa, nem todo filme o protagonista precisa ter um arco. Existe um negócio que é muito conhecido, chamado de arco plano. O arco plano, basicamente, é manter o personagem igual dentro das suas crenças, dentro do que ele acredita ser uma verdade, e ele ser um personagem que vai influenciar os outros personagens. E aí, esses outros personagens vão ter um arco positivo. Então, necessariamente, você não precisa ter um arco positivo ou negativo pro seu protagonista. Você pode fazer o arco plano. Agora, na minha visão, o Superman tem um arco positivo. Porque no início do filme, o Superman tinha uma crença, que é a questão dos pais kryptonianos. O Superman acredita que é daquele jeito porque ele aprendeu com os pais kryptonianos que precisa proteger a Terra. Essa é a verdade do personagem no início do filme. No meio do filme, a gente descobre que a mensagem é falsa. E isso quebra a verdade do Superman. Na verdade, ele acreditava numa mentira. E essa é um pouco a definição do arco positivo. Ele acredita numa mentira, passa por todo um arco e evolui como personagem. Pra mim, é isso que acontece com o Superman. Eu vejo que ele tem um arco. Eu acho que ele muda, sim, significativamente no final da história. Talvez não nas suas atitudes, mas na sua crença. Da onde que ele tira a força. Porque agora ele não tira mais a força do discurso dos pais kryptonianos. Ele tira a sua força de querer ser super-herói de quem que ele é. Ele vai ajudar as pessoas porque é isso que ele quer, e não porque uma mensagem mandou. Essa é uma mudança de personagem significativa, sim. Por isso, eu discordo desse negócio que o Superman não tem arco. Agora, mesmo que ele não tivesse um arco, ou ele tivesse um arco plano, ainda ia ser super válido pro filme, porque tudo depende do que o filme vai fazer. E esse Superman, ele tem um pedacinho de arco plano também, porque ele inspira a Gangue da Justiça. Ele tem um pouquinho das duas coisas. Sinta-se livre de discordar de mim colocando aqui nos comentários. Um outro tweet que viralizou é a questão do Superman não ter um tempo de reação bom
no meio da luta contra o Ultraman. O argumento todo desse tweet é que o Ultraman, ele funciona à base dos comandos do Luthor. E, digamos assim, tem um ping muito grande, até o Lex Luthor gritar 1A, 1A, 1A. Os caras lá que estão na máquina do Lex Luthor colocar 1A, 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 enviar esse sinal, daí o Ultraman reagir, e o Superman que tá ali presencialmente, ele, né, tá reagindo meio lento. Isso daqui seria um suposto furo de roteiro. Poxa, aqui eu discordo muito, sabe? Porque eu acho que a gente não deveria se preocupar com tanta lógica, assim, nesses filmes de super-herói. Quero dizer, se você abrir qualquer HQ do Flash, na teoria, o Flash é pra desviar de qualquer coisa, sabe? Mas ele não desvia de qualquer coisa. No frio do negócio, o Capitão Frio vai perder em 1 segundo pro Flash. Mas uma HQ é uma história, e uma história tem que ter um conflito. É óbvio que o conflito todo depende do nível da qualidade do roteiro. Mas aqui nesse filme de Superman, a justificativa do Superman tá apanhando pro Ultraman é que ele é o clone dele. O Superman tem que ter dificuldade para enfrentar o clone dele, porque eles estão a nível de igualdade de poder. Cara, na boa, isso já é o suficiente para justificar a cena. Não precisa mais explicação do que isso. Ah, mas tem que enviar o dado pra internet, o outro tem que colocar no computador, o Lex Luthor tem que falar. Não vamos chegar nesse nível, não dá pra chegar nesse nível de discussão, porque senão não vai ter nada legal. Põe na ponta do lápis, faz a matemática aí do tempo de reação do Superman e tenta fazer uma luta decente, aí você não vai conseguir. Não vai rolar. Tem que ter conflito, tem que ter drama, tem que ter alguma coisa. Essa daqui não dá. Isso aqui é o hate por puro hate com o filme. Na boa, desculpa. Outra coisa que estavam reclamando é o fato do Superman matar o Ultraman na última cena. E ok, essa cena eu acho interpretativa. Eu interpreto a cena que o Superman tava com tanta dificuldade que ele teve que ir com tudo contra o Ultraman. Ele jogou o Ultraman nessa outra dimensão não pra matar ele, mas sim para se livrar dele. Eu acho que o Superman tinha consciência que esse Ultraman, por ser o seu clone, não iria morrer nessa outra dimensão. Agora, você também pode argumentar que não, pô, o cara foi para um outro lado lá, vai ficar do outro lado do universo, não vai ter como voltar, não vai ter o que comer, ele vai acabar morrendo, etc. Bem, eu discordo porque tem aí o cool factor. É maneiro o Superman derrotar o Ultraman desse jeito, jogando ele com um ônibus lá? Eu acho que é maneiro. Acho que é maneiro. Acho que é um jeito legal dele conseguir derrotar o Ultraman sem matar ele. Se a intenção do Superman fosse matá-lo, aí o roteiro, ele teria que deixar mais claro. O roteiro ia ter que lidar com isso, sabe? Por exemplo, quando o Superman matou o Zod, o Zack Snyder, ele fez questão de mostrar, não, eu tô matando o Zod. É uma decisão do Superman. Ele mata o Zod, ele olha pro Zod e lamenta que teve que matar. Uma decisão de roteiro. Ali, por mais que seja questionável o Superman matar o Zod, o roteiro tá comunicando pra você, ó, ele matou e a gente vai levar isso a sério. É pra você realmente entender as consequências disso. Nesse outro roteiro aqui do James Gunn, quando o Superman joga o cara e aí ele vai pra uma outra dimensão, ele já comunica, ó, esse cara foi jogado pra um outro lado, ele não morreu. O roteiro não quer conversar que o Superman matou o Ultraman, sabe? É por isso que eu acho injusto você querer colocar no peso dos ombros desse Superman que ele foi com a intenção de matar o Ultraman. Porque claramente não era a intenção do roteiro. Em nenhum momento o Superman, depois de jogar o Ultraman no buraco, fica lamentando o que ele fez. Ninguém diz que ele morreu. Nem o Lex Luthor lamenta que o Ultraman caiu no buraco. Todo o filme comunica pra mim que o Ultraman tá vivo. E é por isso que eu não me incomodo com essa cena. Eu acho que não tem nada de errado aqui nessa atitude do Superman. Outro ponto que viralizou nas redes sociais é a questão das cenas de ação. E o que realmente pegou real nesse hate nas cenas de ação é naquela luta que tem o Ultraman e a engenheira. A parte que a engenheira coloca a mão na cabeça do Superman, a parte que o Superman usa a engenheira e fica jogando ela de um lado pro outro, girando. É muito boa essa cena, né? Eu acho essa cena muito criativa. Mas enfim, a crítica toda nessa cena é que a cena é feia. E que o CGI ali na mão é feio, que o negócio não deveria custar 200 milhões de dólares, foi lavagem de dinheiro e tudo mais. E assim, é inquestionável, esse frame que viralizou é feio. Nossa, é feio. Não tem como defender esse frame aí. Mas eu confesso que quando eu tava vendo o filme no cinema, cara, esse frame não me incomodou. Eu sequer vi isso. Agora, o que me incomodou um pouco nessa cena de ação é a fotografia. Aí sim eu acho que tem uma crítica válida. O Superman pegar a engenheira e ficar girando ela e a câmera ficar se movimentando, eu acho legal. Eu acho que é um bom trabalho de câmera. Eu acho que é uma cena criativa, sabe? Toda essa sequência aí, eu acho criativa. Eu acho legal o Superman ir pro espaço,
deixar a engenheira congelada e depois eles caírem, sabe? Eu acho que tem coisas bem criativas nessa cena. Só que pra mim, a fotografia deixa um pouco a desejar, sabe? E aí eu acho que é um problema de como que eles iluminaram a cena. O filme do Superman, em alguns momentos, ele é muito bonito. A cena da Fortaleza da Solidão, dentro da Fortaleza da Solidão, naquele apartamento do Clark. Tem momentos que a fotografia é muito boa. E aí tem outros momentos que esse filme é tudo muito claro, sabe? E é uma coisa que, infelizmente, não é só problema do filme do Superman. Muitos filmes de super-herói têm esse problema. E meio que virou um padrão atual para filme de blockbuster. Hoje em dia, são raros os filmes grandes que realmente tentam usar a luz de uma forma mais dramática. Eles tentam simular a luz de um jeito mais realista hoje. E aí não é tão legal cinematograficamente, infelizmente. É só que esse jeito que eles colocam as luzes para fazer qualquer composição de cena é um jeito muito mais fácil de trabalhar na pós. E aí fica essa coisa que não é muito cinematográfico, sabe? Você compara com Sinners, cara, é covardia. A fotografia do Sinners é muito melhor. Pô, eu assisti o primeiro episódio do Alien Earth, uma série de televisão, e tem uma fotografia melhor que quase todos os filmes de super-herói desse ano. Talvez o único filme de super-herói que teve uma fotografia boa, realmente boa, foi Thunderbolts. E pra mim, que sou um apaixonado por filmes de super-heróis, eu acho decepcionante esses filmes aí, e o Superman tá nessa roda aí, de tentar encontrar soluções na iluminação, que é a mais simples possível, porque depois você consegue resolver na pós. E isso fica muito mais evidente nas cenas de ação do filme. E assim, não são todas as cenas, tem cenas boas, assim, de ação no filme do Superman. Eu entendo que é um filme de Superman, tem que ser mais colorido, tem que ter mais iluminação, mas isso também não significa que você vai preencher o cenário todo de luz sem dar uma dramaticidade maior, sabe? Então, é uma coisa que diminui a experiência cinematográfica do filme de Superman. Eu queria que isso fosse melhor. Toda a sequência na dimensão de bolso, cara, a iluminação poderia ter sido muito mais dramática ali, muito mais interessante. Mas aí o Lex Luthor tá inteiramente iluminado, o Superman tá inteiramente iluminado, sabe? Não tem graça, sabe? A cena. Realmente, pra mim, a fotografia deixa um pouco a desejar. Mas realmente, não dá pra negar que tem alguns planos que sim, realmente é muito bonito. E galera, eu acho que é isso. Eu peguei alguns pontos que eu vi viralizarem na internet. Vocês não precisam concordar comigo. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Vocês estão ligados? Dá-lhe DC! E esse foi o vídeo conversando sobre o hate no filme do Superman. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.